Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Humberto, eu estou representando a equipe do Poliedro aqui de matemática e a gente queria conversar com vocês um pouquinho, né, da prova que vocês acabaram de realizar. Bom, a prova da FUVEST 2014, primeira fase, tá? Eu escrevi aqui a descrição dos assuntos que apareceram. Tá? Então, eu vou me referir à prova verde de vocês, certo? Então, provavelmente vocês vão lembrar do assunto, pode ser que não coincida a numeração. Tá? Então, olha só, as questões foram as seguintes. A primeira questão envolvia uma função quadrática, que era um lançamento de uma bala, vocês devem lembrar, a partir de um penhasco. Então, o aluno deveria saber, tá, montar a função quadrática, né? Colocar as raízes, determinação do vértice e etc. Uma boa questão que envolve o conhecimento de função quadrática. A segunda questão, a questão 46, uma questão de matemática básica envolvendo tarifa de transporte urbano. Tá? Então é uma questão muito bem feita, o aluno tinha que ter uma visão não muito ingênua dos assuntos básicos, montar uma equação e resolver o problema. Questão 47, uma questão de geometria analítica envolvendo a equação da circunferência e a equação da reta. Parte básica, mas também requer um conhecimento adequado do aluno. Depois fomos para uma questão de trigonometria, uma questão envolvendo aquelas temidas fórmulas, né? Tangente de alfa mais ou menos beta. O aluno deveria lembrar dessa relação para resolver a questão. A questão 49 era uma questão de geometria espacial que falava de pirâmide e de paralelepípedos. Tá? Agora, cuidado, eu quero salientar um detalhe nessa questão. Esse detalhe não influenciaria a resolução, mas ele se referia a um paralelepípedo retângulo. Tá? Então, ó, paralelepípedo reto. Tá? Se ele dissesse paralelepípedo reto retângulo, ele estaria se referindo, tá, a essa caixinha que a gente sabe, certo? Aonde eu teria todos os ângulos retos aqui. Como ele fala paralelepípedo reto, a gente só saberia, tá, que as arestas laterais são perpendiculares ao plano da base, certo? Sendo que a base poderia ser um paralelogramo. Tá? Mas não se assuste, esse fato, tá, não iria atrapalhar a resolução. Tá? Essa área da base ela é cancelada no meio da resolução. Mas eu queria atentar vocês a isso, tá? Tome cuidado, paralelepípedo reto, paralelepípedo retângulo e o reto retângulo, ok? Bom, depois vamos para a questão 50, onde tinha uma discussão de sistemas, né? Sistema possível determinado, sistema indeterminado, sistema que tem a solução, tá? Uma boa questão que requeria esses conhecimentos aqui. Questão 51, mais outra de trigonometria e até um certo ponto surpreendente, porque o aluno deveria saber trabalhar com essa expressão aqui, ó. Pegar essa expressão A seno mais B cosseno e transformar numa expressão Azão vezes cosseno de x menos x0, certo? Então, vocês já devem estar lembrados dessa expressão aqui. Então, transformar essa expressão, tá, numa única função cosseno, ok? Uma questão, tá, até certo ponto difícil. Questão 52 envolvendo sequências, tá, análise de progressão aritmética e progressão geométrica. As clássicas questões de probabilidade, tá, nesse ano não caiu uma questão muito puxada, era o aluno saber, tá, a fração básica da probabilidade, casos favoráveis pelos casos totais. Questão 54, aqui já tem mais um viés do nosso Enem, né? Onde a FUVEST pediu uma análise de um gráfico envolvendo a noção de mediana e média aritmética. E, finalmente, as últimas duas questões são questões interdisciplinares. A questão 55 envolvia o grafite de uma lapiseira. Tá? O aluno tem que usar a noção de densidade e calcular o número de átomos que teria essa massa de grafite. E, finalmente, a questão 56, que envolve coordenadas de pontos da superfície da Terra, coordenadas esféricas, né? Envolvendo latitude e longitude. Tá certo? Então, vocês podem perceber que não é uma prova abrangente, muitos assuntos foram deixados de lado,
por exemplo, equações algébricas, polinômios, logaritmos, certo? Classificações de funções, tá? Matrizes também, tá? Vários assuntos foram, até que certo ponto, desprezados, mas as questões que a FUVEST colocou, ela cobrou de maneira inteligente, aonde o aluno que tem a visão ingênua da matéria não consegue resolver. Tá certo? Bom, pessoal, então era isso que eu queria mostrar para vocês, tá? É todas as impressões que a nossa equipe de matemática teve. Então, agradeço, tá? E boa prova para vocês na sequência dessa caminhada longa, né, de vários vestibulares. Obrigado, até mais.